Olá, você já sentiu medo? Ou você vive com medo? Porque existe dois tipos de medo e a gente está cansado de ouvir isso, né? O medo que paralisa e aquele medo normal que até é preventivo, né? Aquele medo que você sente de repente quando você chega lá em cima de um prédio. Caramba, você sabe que se pular dali de cima você vai se esborrachar no chão e tá tudo bem. Esse medo. Mas existe aquele medo que te paralisa, existe aquele medo que bloqueia você, que te deixa estagnado. E esse medo que paralisa, ele é ruim, porque ele tira o foco, porque ele tira você da direção, porque na verdade você fica sem direção, porque ele tira totalmente a sua inteligência. E esse medo é algo muito ruim. E eu posso falar para você desse medo porque eu venho ressignificando todas as minhas memórias de dor, de medo, sofrimento, de autossabotagem, procrastinação. Tudo isso eu venho trabalhando para mudar em mim. Mas na noite passada desse domingo aconteceu algo muito interessante. Nós terminamos o encontro, que é um culto que nós temos todos os domingos, das 18 às 19h30. E aí nós ficamos, eu e meu esposo, terminou tudo e nós ficamos aqui embaixo. E depois, quando nós subimos, que nós moramos no primeiro andar, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu não tenho muita certeza do que aconteceu, porque eu só ouvi palavras. Eu ouvi alguém parar um carro e acho que desceu pessoas, e ouvi alguém dizer assim, mãos para cima, né? E eu não sabia que se tratava da polícia, depois que eu vim descobrir. Mas o que eu quero dizer para você é que naquele momento eu vi uma moça chorando, moça, eu digo moça porque realmente era uma jovem, chorando e se justificando. E naquele momento eu paralisei, literalmente, eu parei. Eu estava fazendo um chá para mim, que eu faço todas as noites, eu tomo chá antes de dormir. E eu parei, e em seguida eu fui até o meu esposo, que ele estava subindo a escada, e eu falei assim para ele ficar calado, porque de repente poderia estar acontecendo algo grave, eu não sabia, e poderia sobrar para nós, se nós fôssemos olhar, que na verdade não era da nossa conta. Mas isso foi muito desafiador para mim, porque eu parei e pensei, como assim eu ainda tenho esse medo? Como assim eu ainda me deixo paralisar por um sentimento? Porque medo é um sentimento, medo é uma emoção. Você não precisa sentir medo, você precisa olhar o que te faz medo, ressignificar e pronto, e seguir em frente. E naquela hora, quando terminou aquele evento que estava acontecendo, que a polícia foi embora, que os jovens que foram parados foram embora, aí eu parei e pensei, tá, então por que desse medo? Depois que eu fiz as minhas orações, que eu li a palavra, que eu fui para a cama, aí eu comecei a falar com o Espírito Santo, como assim existe um lixo desse tamanho dentro de mim? Como assim ainda tenho esse sentimento tão forte dentro de mim? E aí eu lembrei de uma cena que eu vivi há uns 42 anos atrás. E essa cena realmente me paralisou, porque foi uma briga entre um homem e um policial. E esse homem saiu correndo no meio da rua e o policial seguiu atirando. E naquele momento eu parei e pensei, se uma bala perdida, uma bala daquela pegar em qualquer pessoa, e porque tinha muita gente, era no meio da rua, e aquilo foi muito marcante, muito impactante para mim. Então, ontem eu entendi que essa minha memória ainda estava viva, era fotográfica, ela trouxe automaticamente, na hora que eu paralisei, ela trouxe à minha mente inúmeros pensamentos de morte, pensamento de dor, pensamento de que alguém ia atirar em alguém, que alguém ia matar alguém.
Então, eu quero convidar você hoje a se libertar do medo. O medo é só um sentimento, é um lixo emocional. O medo de qualquer medo que te paralisa é um lixo, é uma emoção. Você tem o poder de ressignificar ela. Nenhuma emoção, nenhuma memória, nenhum pensamento é maior do que você. Você é maior do que tudo isso. Você tem o poder de ressignificar, de mudar esse sentimento, de substituir o sentimento ruim por um sentimento bom. E foi isso que eu fiz ontem. Quando eu identifiquei, quando eu percebi a memória de dor que me paralisou e o porquê, aonde ela estava, eu fui lá e ressignifiquei e falei, isso aqui não tem nada a ver comigo. A história era sobre o rapaz, não era sobre mim. A história era sobre esse policial, não era sobre mim. A minha história é minha. E eu posso contar ela do jeito que eu quiser. Não pelas memórias que eu tenho das pessoas, das coisas que aconteceram no passado. Então é isso. As memórias que você tem, você pode ressignificar, porque não é sobre você, é sobre os outros. É sobre o que você viu, sobre o que você sentiu, pelo que você foi tocado, pelo que você ouviu. Mas a sua vida é o que está aqui dentro, é o que você quer, o que você deseja. E isso você pode mudar hoje. Substitua as memórias de dor, substitua os medos, todo o lixo emocional que você pode detectar dentro de você. Substitua pela palavra poderosa. Eu sou mais que vencedor. Eu sou forte, eu sou corajosa. Não, isso não vai me deter, porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que estou aqui fazendo. O que eu quero está definido dentro de mim. A minha rota, a minha linha, a minha direção tem a ver com o que está aqui, não com o que aconteceu do lado de fora. Aquela história era a história daquele jovem que inclusive morreu depois. A história era sobre aquele policial que também depois foi assassinado. Não era a minha história. A minha história é uma história de sucesso. A minha história é uma história de paz. A minha história é uma história de amor. É uma história de vida. É uma história de anunciar o Deus vivo. É uma história de anunciar o Jesus que morreu na cruz. A minha história é uma história com o Espírito Santo como meu mentor, como meu professor. É isso. Um beijo.